Amém. Amém, irmãos? Amém. E chamar o amado amigo Valdinei. Ministrará agora a mensagem. Aleluia. Amém? Tenho certeza que Deus tem algo tremendo para falar conosco essa noite. Carro hoje, que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Amém. Queria começar dizendo a vocês que vocês não prestem atenção no irmão Valdinei. Nesse exato momento vocês possam prestar atenção na palavra que vai ser dita. Que eu posso dizer com exatidão que é do próprio Jesus para o coração de cada um. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por eu estar aqui, para poder, Senhor, na minha mínima humildade, te representar, Senhor, e passar esta palavra, Senhor, para os irmãos. Que o Senhor possa estar comigo, Senhor, que o Espírito Santo possa estar me usando, Senhor, e que não seja eu aqui, Senhor, que diminua o Valdinei, que cresça o Senhor e todo-poderoso Jesus Cristo. Amém. Queria começar lendo Mateus, vocês possam abrir suas Bíblias, Mateus 24. E no decorrer da pregação eu vou citar alguns versículos bíblicos e os irmãos não precisam me acompanhar não na leitura não. Eu vou citar só para dar exemplos da pregação que eu irei fazer. Mateus 24, 1. Amém? Diz assim: o sermão profético das dores. Saindo do templo, Jesus ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os discípulos, para lhe mostrar as estruturas do templo. E ele lhes disse: vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Depois eu continuarei o restante. Antes de eu continuar, eu vou explicar um pouco disso aqui que foi revelado para mim, que eu entendi. Se vocês lerem um pouco antes, no capítulo 23, Jesus já está ali dentro de Jerusalém, exortando aquele povo que ali se encontra, os escribas e os fariseus. E como exemplo dessa exortação, e ao seguir, ele dá essa profecia a esse seguinte povo, e muita gente lê isso daqui achando que isso aqui é o fim dos tempos, mas não. A gente tem que analisar esse capítulo 24, que eles fazem 3 perguntas a Cristo. Estando eles assentados no Monte das Oliveiras, isso no versículo 3, aproximaram-se deles os discípulos, em particular, ele pediu: dize-nos, quando acontecerão essas coisas em relação ao templo ser derrubado? E que sinais haverá da sua vinda? Segundo. E o terceiro,
e do fim dos tempos. Algumas Bíblias dizem o fim do mundo. Só que, irmãos, ao perguntar isso, eles acham que Jesus vai responder uma de cada vez para eles. Mas não, quando ele responde tudo sobre um contexto que basta você ler, analisando as Escrituras, não só em Mateus, mas em outros livros, você vai perceber que ele fala aqui em relação ao templo, em relação aos sinais da vinda dele e em relação ao fim dessa era. E como eu falei para vocês, em Mateus 23, 13, ele fala aos escribas e aos fariseus, que na época, como hoje, somos nós, que dizem acreditar nele e diz seguir a palavra dele. Esses, na época, diziam não seguir, e foram eles que o crucificaram. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, sereis castigado com maior rigor. Então aqui já está explicando que naquela época, os que diziam seguir a Deus, eles já estavam assim, como eu posso dizer, não estavam nem pecando, eles já eram um pecado em pessoa. E no 15, ele continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aqui, irmãos, ele fala que eles atravessam o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito, nessa época, quer dizer a respeito daquelas pessoas que não têm o sangue de judeu. Tipo, vou trazer para os dias de hoje. Vamos supor que Jerusalém é Rio de Janeiro. Eu saio daqui e prego em São Paulo. Aquelas pessoas que eu preguei em São Paulo e veio para o Rio de Janeiro adorar o Senhor são prosélitos. Entendeu? Então, continuando lá no capítulo 24, irmãos, eu quero trazer para vocês que esse templo seria derrubado por um general chamado General Tito, filho do imperador Vespasiano. E para me explicar melhor isso para vocês, acerca de Deus dá essa visão, dizendo que dessa geração não passaria essa derrubação desse templo. E com a derrubação desse templo veria uma devastação imensa, um massacre sangrento em cima dos judeus, que são os cristãos. Então, irmãos, esse general Tito, que se localizava ali ao redor, Jerusalém, deixa eu explicar para vocês, Jerusalém antigamente era uma cidade rodeada de muros. E ele, ao chegar, esse general Tito, antes disso, o povo judeu estava já fazendo rebeliões contra Deus e contra seus próprios costumes. Então, foi chamado esse general Tito, porque ele é conhecido antigamente, a Bíblia não relata muito sobre ele, mas a história relata que no ano 70 depois de Cristo houve esse massacre em Jerusalém, que diz que esse massacre foi quando o povo de Jerusalém foi escravo da face da terra. Aquele lugar ali de Israel acabou, a nação de Israel acabou daquela época. Eu vou explicar para vocês como foi isso. Primeiro eu vou continuar lendo aqui, depois do versículo 4. Jesus lhe respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
ouvireis rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui ele fala isso, ainda não é o fim, ele quer dizer que não é o fim do mundo, ainda não é o fim dessa geração, porque ele diz que essa geração verá esta guerra que irá de acontecer em Jerusalém. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados, e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que persevera até o fim, será salvo. Aleluia. Irmãos, como diz lá em Mateus 23, 36, que em verdade vos digo que todas estas coisas virão sobre esta geração. Irmão, aqueles judeus daquela época estavam pecando tanto contra Deus, que Jesus dá essa revelação para eles da destruição do templo. E eles ali mostrando aquele templo para Deus que foi construído por Salomão, o templo de Salomão, e depois sendo adaptado por Herodes por 40 anos. Eles mostram aquilo, chegam a se emocionar, olhando, olha Senhor, olha o templo, olha a grandeza, feitos de pedras enormes. Sabe, Jesus vem e fala, vedes tudo isso? Jesus não faz questão daquele tempo, ele olha e fala, vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não soltará pedra sobre pedra. E naquela época, irmão, posso dizer para vocês, através de estudiosos e historiadores, que as menores pedras daquele templo pesavam 5 toneladas. Então, ao ouvir isso, creio eu que aqueles discípulos ficaram perplexos. Ó Senhor, como acontecerá isso? Aí chega o general Tito. Naquela época, as guerras, eles não entravam nas cidades diretamente. Primeiro eles cercavam, entendeu? Para começar a afrontar e a aterrorizar aquele povo, e depois eles invadiam. E como Jerusalém era cercado por muros, eu vou continuar lendo aqui e vou explicar a vocês. E este evangelho do reino será propagado em todo o mundo, como testemunho em todas as nações, então virá o fim. Aqui ainda não é o fim do mundo, aqui virá o fim desse povo. O fim desse povo, como podemos citar lá em Colossenses. Deixa eu ver para vocês aqui. Colossenses 1, 21 a 23. Aqui, ele responde o versículo 14, quando Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho em todas as nações. Então virá o fim daquela geração. Como diz aqui o apóstolo Paulo, no Evangelho, em Colossenses, capítulo 1, 21. E vós, antes sendo estranhos
e hostis no entendimento pelas obras malignas. Contudo, agora vos reconciliou na carne do seu corpo, pela sua morte, para vos apresentar santos e sem mancha, imperecíveis diante dele. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos afastastes do que ouvistes, é a esperança do Evangelho que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tomei ministro. Então, gente, para explicar a vocês isso daqui, Paulo, ele viveu na época de Jesus Cristo, sendo que eles não se encontraram. Então, Paulo aqui diz que ele ministrou essa palavra a toda a terra. Na época de Paulo, ele ministrou por todo mundo, todas as nações escutaram a palavra de Deus. E continuando, lá no 15, portanto, quando viste a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Então, quem lê, entenda. Então, as que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Aí continua. Quem estiver sobre o telhado de casas, não desças para tirar coisa alguma dela. E quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas e da que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eu vou parar aqui para poder explicar esse pedaço desses versículos que eu li para vocês. Por que Jesus diz para eles aqui que ai daquelas que estiver grávidas e das que amamentam naqueles dias? Irmãos, naquela época, diz alguns estudiosos, alguns historiadores, teólogos, historiadores, que quando o general Tito entrou em Israel, as mulheres da época que estavam grávidas, eles rasgavam sua barriga, tiravam os nenéns e batiam com os ferros. Outras, eles tiravam o neném de sua barriga, botavam gatos no lugar, costuravam e arrancaram suas mãos, para elas não poderem rasgar a barriga e tirar o gato vivo dali de dentro. Por isso Jesus alerta as mulheres que amamentam e as mulheres que estiverem grávidas naquela época, que muita gente entende isso daqui como fim, na volta de Jesus Cristo. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Outra coisa. Por que não no inverno? Porque se eles conseguissem sair dali e fugir, com certeza, o deserto, como vocês sabem, de manhã faz muito calor e à noite faz frio. Imagina no inverno. No inverno, de repente, pode ser uns 0 ou abaixo de 0. Então, irmãos, ele já foca nesse dia para que eles orem, para que a fuga deles não sejam nem no inverno e nem no sábado. Por que no sábado? Naquela época, o sábado era visto como um dia sagrado. Então, ali em Jerusalém, como era cercado de muros, e eles no sábado, para a festividade, eles fechavam os portões. Então, conforme o exército, isso é a visão de Jesus Cristo, conforme o exército ia cercar, eles não teriam como fugir. Primeiro, porque os portões estariam fechados no sábado. E segundo, que o exército estaria cercado. E terceiro, porque no sábado, todo o povo de Jerusalém ao seu redor desciam para ali, para Jerusalém, e ficavam ali dentro do templo. E seria um massacre maior. Então, continuando. Porque este tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por amor dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias.
Aqui você pode pensar assim, mas Valdinei, aqui ele fala de grande tribulação. Só que, irmão, tribulação não quer dizer que é a grande tribulação do fim dos tempos. Tribulação é quando você está num momento de temor, algo está assolando a sua vida, então você está sofrendo uma grande tribulação. E como foi aquela guerra naquela época, que diz aqui na palavra, aquela grande desolação em Jerusalém, então ele põe aqui, Jesus diz que foi uma grande tribulação naquela época. Pois surgirão falsos cristãos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito, se pois vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias, e ele no interior da casa, não acredite. Aí sim, Jesus explica a vinda dele. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui, irmãos, no 27, Jesus fala que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele mostra que a vinda dele não será assim como aqui nos versículos anteriores disseram que se alguém disser que ele está ali, você vai, não vai, porque Jesus não vai estar. Quando ele voltar, irmãos, vai ser como um piscar de olhos. Quem é que lembra daquela época que caiu aquele meteoro na Europa, que nem os estudiosos sabiam que ia cair naquele momento? Aquele meteoro rasgou o céu. O Senhor virá mais rápido que aquilo ali, irmãos. Ninguém há de saber a volta do Senhor. Trazendo isso tudo para os dias de hoje, irmãos, eu vou abrir a minha Bíblia, não precisa vocês abrir não, em 2 Timóteo 3, 1, 5. Segunda Timóteo, diz assim o apóstolo Paulo, 3, 1, 5. Aqui diz no capítulo, os últimos dias. Sabeis isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, sem amor e irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, separa-te também este. Aí os irmãos vão me perguntar, mas o apóstolo Paulo, Valdinei, aí ele está dizendo, hoje em dia, que você falou que trouxe para hoje em dia tem muitos que são assim. Mas aqui o apóstolo Paulo, se vocês continuarem lendo, ele está dizendo isso para as pessoas que estão na igreja. Eu queria trazer para vocês que hoje o Espírito Santo, ele não está agindo lá fora em um baile funk, ele não está agindo lá fora em uma casa de prostituição, ele não está agindo em uma favela. Aí vocês vão perguntar, por que, Valdinei? Porque hoje o pecado, o maior pecado está dentro da igreja. Jesus. Mas Valdinei, lá fora também tem pecado. Mas nós que somos usados pelo Espírito Santo, estamos fazendo ir de pregar o Evangelho? Vocês, quando passam em alguma favela, ou vê algum mendigo, ou alguém passando necessidade, você vê alguém pregando a palavra, você passa. Isso serve para mim também, irmãos.
Ou você passa, pelo menos, primeiro dá o de comer àquele faminto e depois prega a palavra? Não. Como de Jesus, mas lá à frente ele fala que os que são salvos vão perguntar a ele: mas Senhor, quando eu te dei de comer, quando eu te dei de beber, quando eu te visitei na prisão, quando eu te visitei no hospital? E em verdade, Jesus diz a eles, respondendo: todas as vezes que fizestes aos meus pequeninos. E quem são os pequeninos de Deus? Esses que estão lá fora precisando da palavra. Então, aleluia, o verdadeiro pecado que assola o coração de Deus hoje é o nosso, é o da igreja. Precisamos, irmãos, de mais sabedoria para seguir mais a palavra de Deus. Aí eu vou explicar melhor para vocês isso. Voltando lá para Mateus, no capítulo 25, na parábola das virgens. Claro que ele deu várias parábolas em relação à sua volta e à nossa vigilância. Mas eu destaquei essa daqui que eu achei de grande importância para a igreja e para os que estão nos visitando hoje. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando a sua lâmpada, sairão ao encontrar-se com o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao apagarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos faltem e não a vós. Ide antes aos que venham, os que vendem e comprai. Desculpe, irmãos. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, ao ler essa parábola, eu identifiquei a igreja, nós, como se fossem as lâmpadas. Mas como assim, pois? Como toda lâmpada precisa do azeite, nós também precisamos. Mas aí, como somos a lâmpada, o azeite é o Espírito Santo. E como nessa parábola Jesus fala que aquelas